Às vezes acontecem umas coisas dentro da gente que nem percebemos, mas que tem um poder enorme de influenciar demais a nossa vida. E como terapeuta integrativa, eu descobri isso e a importância que isso tem. E que talvez você não faça ideia do quanto isso pode ser prejudicial para a sua saúde, para o seu bem-estar. Eu estou falando dos sentimentos que cultivamos em relação aos outros. Esse é o tema do nosso vídeo hoje. A gente está vivendo numa época que opinar é meio que automático. Eu sei disso e você também sabe. Onde julgar virou hábito, principalmente quando a gente está lá, ó, rolando na tela, nas redes, e onde muitas vezes sentimos raiva de pessoas que nunca vimos, nunca tocamos e nunca convivemos. Só de ver alguma coisa, de ler que a gente não se agradou, que não tá bom, a gente não gostou, sei lá, já mexe com o emocional da gente. E não interessa quem seja. Pode ser um artista, um desconhecido na internet, e agora o que mais virou modinha, né? De político, de partido, de direita, de esquerda, sei lá. Mas é fato isso, né, gente? Nós criamos uma imagem, formamos opiniões e, sem perceber, alimentamos sentimentos densos dentro de nós. E aí, ó, o circo tá armado. E quando eu comecei, sabe, a buscar certos conhecimentos, a me aprofundar no tal do despertar da consciência, que eu acho que todo mundo tinha que fazer, foi que eu comecei a descobrir tudo isso. E, de verdade, eu passei a dar mais importância para esse tipo de situação. Passei a me policiar mais, porque, olha, quando você começa a se importar de verdade com isso, parece que você vira uma chavinha aqui, ó, na sua mente. E aí, a mudança, ela começa a tomar forma, ela acontece. Ela começa a acontecer. Quando você vê, você já vê que você está totalmente diferente. Porque, gente, toda vez que você desejar mal para alguém, mesmo que em pensamento, esse sentimento ele não viaja até outro. Ele nasce primeiro aí dentro, onde você acha que ele vai permanecer. É, aí dentro de você. A raiva, o julgamento, o ódio não machucam apenas quem é alvo. Eles intoxicam silenciosamente quem carrega, quem está levando aquilo, sabe? Quem está gerando. E tem mais. Espiritualmente falando, tudo aquilo que nós emanamos, nós também absorvemos. É como que se cada pensamento fosse uma semente lançada no campo da nossa própria alma. E aí, sem perceber, vem aí o acúmulo de coisas negativas. Vem aí aquele monte de coisa interagindo dentro de você, tudo ruim. Fala aí pra mim, que tipo de jardim você acha que tem cultivado dentro de você, tendo essas atitudes? Porque talvez você pode estar pensando, mas aquela pessoa lá faz coisas que eu não concordo, aquele político lá não é minha cara não gosto dele, aquele artista não sei o quê. E tá tudo bem você não concordar, você nem precisa aceitar tudo, você não precisa concordar com tudo. Mas existe uma grande diferença entre discordar com consciência e odiar
com intensidade. E é nisso que a gente precisa ficar ligado. A concordância, a discordância, ela constrói. O ódio, ele destrói. E principalmente destrói você por dentro. Quando nos conectamos com sentimentos negativos, nós nos afastamos da nossa essência espiritual. A gente se afasta da paz, nos afastamos da leveza, a gente se afasta daquilo que realmente somos, de quem a gente é dentro de nós. Porque no fundo, somos feitos de amor, mas estamos sempre esquecendo. E passamos a alimentar aquilo que nos adoece. E como a gente alimenta. E se irritar com alguém nem sequer sabe que a gente existe. Olha a alimentação que a gente dá. Eu tenho uma amiga que ela tem uma raiva de um político. Eu fico boba de ver. Aí ela sempre fala, se eu visse esse fulano na minha frente, eu ia falar um monte para ele. Ia falar um monte de coisa. Aí eu falei para ela outro dia, amiga, é capaz dele olhar para sua cara como quem nunca te viu e perguntar, ei, quem é você aí na fila do pão? Eu nunca vi você. Percebe isso, gente? Porque é real, é fato isso, né? Quantas vezes a gente já se irritou com alguém que nem sabe que existe? Quantas vezes você se irritou com alguém que nem sabe que você existe? Quantas vezes você já perdeu sua paz por causa das opiniões, notícias ou discussões que não acrescentaram nada na sua vida? Eu várias vezes. Percebe que é um desgaste que não vale a pena? A espiritualidade, ela nos ensina algo muito poderoso. Cada alma está em um nível de consciência. Cada pessoa age a partir do que sabe, do que viveu, do que aprendeu. E quando você entende isso, aprende isso, você deixa de reagir com raiva e começa a olhar com mais compaixão tudo isso que não te agrada. E não é sobre concordar não, sabe? É sobre não se contaminar. Você pode escolher não carregar aquilo que não te faz bem. Você pode escolher preservar a sua energia. E é isso que nós devemos fazer. Você pode escolher ser paz, mesmo quando o mundo convida você a ser conflito. Mesmo quando você vê todas essas coisas que você não concorda. E eu acho também que talvez a maior atitude de evolução espiritual seja não revidar, não desejar o mal, não alimentar o ódio. Porque quem está em paz não entra em guerra. Quem está em paz não entra em guerra desnecessária. Como dizia o nosso querido Charlie Brown Jr., quem está em paz não quer guerra com ninguém. Essa música é demais, eu adoro ela. Quem está em paz busca tranquilidade interior, serenidade e equilíbrio. Aquele equilíbrio emocional que evita conflitos desnecessários, principalmente conflitos internos. E quando você muda a forma como sente, você muda a forma como vive. Isso é fato. Porque você começa a observar seus pensamentos e observa as suas reações. Na verdade, você começa a observar aquilo que você tem alimentado dentro de você. As pessoas que você nunca viu na vida
e alimenta com algum tipo de irco. Sabe irca? Para quem não sabe, gente, irca é repulsa, raiva e outras porcarias que existem, que a gente vive alimentando. E com amor, a gente começa a soltar. A gente solta a necessidade de julgar, solta a necessidade de atacar. E principalmente aquela necessidade de ficar odiando a pessoa. Porque tudo isso não te fortalece. Isso te aprisiona. Então é importante escolher a leveza, escolher a consciência, escolher a paz. E lembrar que o bem que você deseja ao outro é o mesmo bem que floresce aí, ó, dentro de você. Não importa para quem seja, porque o mal nunca sai ileso de quem o cria, de quem cria ele dentro. O que você sente, o seu corpo também sente. O que você sente aí dentro, ó, o seu corpo está sentindo tudo. A raiva não fica apenas na mente, ela desce e se instala no corpo. Quando você se irrita, julga ou alimenta sentimentos negativos com frequência, o seu organismo entra em estado de alerta. É como que seu corpo entendesse que você está em perigo o tempo todo. Então, sabe o que ele faz? Ele libera substâncias como o cortisol, o hormônio do estresse. Aquelas toxinas que adoecem você. No começo pode parecer só um incômodo emocional, mas com o tempo, gente, isso vai acumulando dentro de você e o que era apenas um pensamento começa a virar cansaço constante, ansiedade, insônia, irritação e até dores no corpo, viu? Dores de cabeça nem se fala. A mente, ela sobrecarregada, ela adoece o corpo silenciosamente. E o mais profundo disso é que muitas vezes estamos adoecendo por carregar emoções que nem são nossas. Raiva de situações que não vivemos. Ódio por pessoas que não conhecemos. Discussões que não fazem parte da nossa realidade. Assuntos que não têm nada a ver com a gente. É um peso desnecessário que o corpo sente como se fosse real. E terapeuticamente falando, guardar raiva é como tomar um veneno todos os dias. A gente já sabe disso, cansa de ouvir essa frase. Esperando que o outro sofra, mas quem sofre é você. Seu coração acelera, seu sistema nervoso se desgasta, a sua energia se enfraquece. E aos poucos, você vai perdendo algo precioso. A sua paz interna. Por isso, gente, liberar não é sobre o outro, é sobre você. Perdoar não é concordar. Soltar não é esquecer, mas é simplesmente você decidir não carregar aquilo que te machuca. O seu corpo, ele precisa de leveza. A sua mente precisa de descanso, de paz. Sua alma precisa de paz, de muita paz. E isso só começa quando você escolhe não mais alimentar aquilo que te adoece.
Por isso, viva com mais suavidade. Porque cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, também é cuidar da sua saúde. Pode ser que você hoje esteja aí com sinais de tristezas profundas, às vezes sem motivos, e não sabe nem por quê, com insônia, aquele comecinho de depressão, sabe? Que muitas vezes a causa pode estar aí nessas atitudes que você tem e nem se dá conta o quanto é prejudicial. A maior cura começa dentro de você. Seja a sua luz interna. Seja a sua luz interna curativa e deixe os outros e pense em você. Mesmo quando o mundo insiste em ser escuridão, seja a sua luz. Seja a luz. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.